Mengão, aquele abraço, sou Alan dos Santos, falando do seu canal Fla-Tu, meu canal da galera. Voltamos aí com atualizações do Mengão queridão. Oscar volta a ser pauta no Flamengo. Devido aí à Copa América, a diretoria do Flamengo está de olho aí no meia brasileiro que está atualmente aí no Xangai Sports. Neto cita 4 aspectos além do bom futebol aí que o Flamengo está vivendo. Corinthians promete nova movimentação por Gabigol em junho. Essas e outras notícias somente aqui no Fla-Tu, o canal da galera. Antes de mais nada, eu peço encarecidamente, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, o seu comentário, isso é muito importante para nós. Vamos aí às notícias do Mengão. Hoje tem dia de decisão para o Flamengo. O Flamengo enfrenta o Rosário Central pela semifinal da Libertadores da América Sub-20, né? O Flamengo entra em campo hoje, né, às 18 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Esse duelo acontece no estádio do Uruguai, no Domingo Burguenho, né, em Maldonado. E essa partida aí é válida pela semifinal, a primeira semifinal. A segunda semifinal vai ser realizada entre Boca Juniors e Alcas. O Flamengo é o melhor time da competição, detém 100% de aproveitamento. Ele venceu aí na primeira fase, na primeira rodada, o Defensor Sporting, foi o primeiro jogo por 1-0. No segundo jogo, o Flamengo venceu o Alcas de virada pelo placar de 2-0. E depois, fechando e já classificado, o Flamengo goleou o Sporting Cristal por 4-1. Né? O Wallace Ian é o artilheiro da competição do Mengão. O menino já marcou 4 gols em 3 jogos e pode ampliar essa marca ainda hoje. Qual o lugar que você pode assistir esse jogo? Esse jogão de bola aí dos meninos da base do Mengão, do Flamengo, você pode assistir no YouTube, pelo canal Gold, e pode assistir pela Band Esportes, né, TV fechada, e Sport TV também, que transmitirá aí o jogo do Mengão, né, o Mengão do Mário Jorge, o Mengão que vai com tudo aí, e a provável escalação dos meninos será Lucas Furtado, Felipe Braia, Iago, Carbone e Zé Wellington, Ryan Lucas, Caio Garcia, Lucian e o Wallace Ian, Chola, o nigeriano, e o Wellington, o atacante aí do Mengão. Gerson, que está afastado dos gramados por conta de uma cirurgia no rim, no dia 1º de março o volante precisou fazer uma cirurgia por conta de uma infecção renal, e durante todo esse período o atleta passava por processo de repouso. Porém, na sexta-feira, dia 16, o jogador irá retirar os pontos do local operado e com isso dará um passo importante na sua recuperação. Após ficar livre dos pontos da cirurgia, no qual foi submetida, Gerson também passará pelo processo de retirada do dreno, né, que foi feito no dia 22 de março, e no dia 22 de março será retirado do dreno, e com os procedimentos médicos mencionados resolvidos, o volante iniciará uma preparação com foco no seu retorno aos gramados. A princípio, a volta será de forma gradual, realizando exercícios leves a partir do dia 25 de março, né, deste mês. Então, assim, tá aí, né? O Gerson tá se recuperando aos poucos e coloca nos comentários aí se o Gerson, nosso Coringa, tá fazendo falta ou não. Coloca nos comentários que eu quero saber. Agora vamos aí a uma polêmica que está envolvendo aí Flamengo, Fluminense, Vasco e Nova Iguaçu, né? A federação aí da FERJ volta atrás e teve uma reviravolta. A reviravolta, afinal de contas, né, o jogo de volta das semifinais entre Nova Iguaçu e Vasco, que estava marcado para o Raulino de Oliveira, será no Maracanã. Após quase 24 horas de muita pressão política e midiática, a decisão de levar o jogo de volta para a volta redonda foi retirada e com isso o Vasco terá mais de 60 mil torcedores em um jogo como visitante, né? É isso aí, né? É mais uma vez passando a mão aí no Flamengo, né? Representantes do Nova Iguaçu e Vasco se reuniram na sede da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, mais conhecido como FERJ, na manhã desta quinta-feira. A emissão
A missão era informar a entidade que o desejo de jogar no Maracanã se mantia por trás de muita pressão política e até do governo do estádio, né, com o senhor Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. Por sua vez, a FERJ bancou aí o Pôncio Pilatos, né, da história e lavou as mãos, né? O que os clubes decidirem está decidido. Tá certo, né? A FERJ lavou a mão, lavou a mão e deixou a briga para os clubes. E o clube do Vasco vai ter aí 60 mil em um tempo, 60, vai poder colocar 60 mil, não vai colocar porque não tem torcida para isso, mas vai poder colocar 60 mil torcedores aí num jogo em que ele será o visitante. Tá certo, o Nova Iguaçu também abriu as pernas aí para o Vasco da Gama, né? Apesar que o Nova Iguaçu, eu entendo na parte da financeiramente, né? E eu nem entendi porque eles jogaram com um time muito modificado, reserva contra o Internacional. Acho que se eles colocassem o time titular contra o Internacional, venceriam, apesar de ter sido garfado. E podem ser garfado também aí contra na semifinal contra o Vasco, né? É complicado. O negócio é o Flamengo fazer o seu estádio, né? Logo e sair fora disso. Sair fora desse Maracanã, porque o Flamengo não tem voz ativa. Não adianta o Flamengo administrar, gastar rios de dinheiro. Eu nem sei se vale a pena o Flamengo estar administrando isso. Talvez seria até o Flamengo largar aí do governo do estado administrar e ir lá e pagar um aluguel, como faz o Vasco. Eu acho que gastaria muito menos do que gasta atualmente, né? Cita aí 4 aspectos, além do futebol, para o bom momento do Flamengo, né? Não é só o Tite que faz o Flamengo viver um bom momento. Existem diversos fatores que contribuem para que o clube esteja no atual patamar, né? E o Neto ainda dá-lhe uma paulada aí, critica duramente aí o Corinthians no programa Dono da Bola, né? O ex-jogador e atual comentarista Neto citou o Flamengo e dá exemplo aí a gestão do Augusto Melo, né? Que deveria estar fazendo isso, mas coisa que não está, né? Enquanto o Corinthians gasta desenfreadamente e contrata jogadores como se não houvesse amanhã, o Flamengo se colocou em uma boa posição por aceitar sofrer nas gestões passadas ao colocar as contas em dias, né? Mas atualmente existem ao menos 4 fatores extracampo que fazem o Flamengo ser tão forte. Me explica Neto, né? Para o Neto, o Flamengo se dá bem por ser um clube organizado. O outro fator é a manutenção do que dá certo. O terceiro fator é o ponto de saber lidar com o tema e pessoas. E o quarto fator para o Neto é saber como investir, ou seja, ser certeiro nas contratações. Aí ele fala, abre aspas aí para o Neto. Aí vem o Flamengo, pô. O Flamengo olha o que o Flamengo está fazendo. Vai ganhar tudo junto com o Palmeiras. Não, mas não é só por causa do futebol. É a organização, é a manutenção das pessoas, é saber como lidar, é saber como gastar o dinheiro e ter entendimento que o clube, como o Flamengo, precisa ganhar títulos. Falou aí palavras do jornalista Neto, galera, no Dono da Bola, né? Eu não sou muito fã do Neto, não. Apesar que eu gostava do estilo dele quando ele era jogador, mas como comentarista, muitas vezes ele fala muitas coisas assim, mas dessa vez ele falou certo, ele se rendeu aí ao Flamengo bem organizado, bem estruturado. E assim, não é só o fator Tite, mas apesar de 90% ali, 80% tem sido aí o fator Tite, mas também aí a boa administração do clube que vem fazendo aí, né, no longo desses períodos aí, né? Em 2013, quando começou essa caminhada de reestruturação do Flamengo, junto lá com o Eduardo Bandeira de Melo, né, o nosso ex-presidente, né, o Landim também, o Valim Vasconcelos, entre outros aí, estavam também nessa jornada, né? E assim, o Landim apenas continuou a fazer aquilo que estava dando certo, e agora o Flamengo é esse monstro, e com a estrutura montada. E quando o Flamengo ainda tiver o seu estádio próprio, aí, meu amigo, ninguém segura o Mengão. Vamos com tudo aí, avançar nessas notícias que tem muita coisa para falar ainda. Semifinal, né? No sábado, o Flamengo enfrenta o Fluminense, né? Para o último jogo aí do confronto, valendo a vaga na final. O Flamengo que venceu aí por placar de 2-0 no primeiro jogo
E o Fluminense tem um desfalque importante. Douglas Costa não se recuperou a tempo, né, de uma lesão na coxa esquerda e está fora do confronto contra o Flamengo, né? Fernando Diniz terá aí um desfalque importante aí, Douglas Costa aí, jogador experiente, né? E até no jogo da final, quando eles venceram a Recopa, ele entrou no finalzinho ali e jogou muito bem, né? Douglas Costa, jogador muito bom, jogador experiente, mas fará falta aí, estará fora da final aí contra o Mengão. Oscar volta a ser pauta aí no Flamengo, né? Isso mesmo. De olho no período da Copa América, né? O Flamengo pode ter uma série de desfalques e o Flamengo voltou aí a observar a situação do Oscar. Oscar, que é um meia que atua na China, né? No Shanghai Port, ele tem 32 anos, né? E tem contrato até novembro, do final desse ano, até novembro. Mas o atleta vai tentar uma liberação na metade da temporada e deve receber uma proposta aí do Flamengo, né, que pode ser apresentada ao staff do jogador. A notícia é dada pela Revista Colorada, né, que cobre o Internacional, que também trouxe aí com o time gaúcho aí, que também está de olho, né, na contratação do meia Oscar. Inclusive o técnico Eduardo Cudê tem tido ligações constantes aí com o meia do Shanghai Port e pode estar aí atrapalhando, né, atravessando aí o Flamengo aí nessa negociação. Vale lembrar que o Flamengo atualmente no setor onde o Oscar atua, o Tite tem aí o Jorgian Rascaeta, que é o absoluto aí na posição, o jovem Matheus Gonçalves, além de Gerson e Nicolás de la Cruz, que podem fazer essa função também. Só que para a Copa América, muito provável que Nicolás de la Cruz e Arrascaeta, que são peças-chave dentro da seleção uruguaia, estarão fora aí. Então, estarão fora do Flamengo. Então, o Flamengo ficará apenas com o Matheus Gonçalves e Gerson, caso Gerson não seja relacionado e convocado aí por Dorival Júnior para a seleção brasileira também. Então tá aí, né? Uma boa notícia aí. O meia de 32 anos, o Oscar, pode estar pintando no Flamengo. Coloca nos comentários aí se você aprovaria essa negociação ou não. Vamos falar do Corinthians novamente, né? O Corinthians sonhando novamente com o Gabigol. E a situação agora é a seguinte: mesmo com o Yuri Alberto e Pedro Raul, o Corinthians segue interessado e de olho no nosso camisa 10 Gabigol, né? Ele que tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano. O time de Itaquera poderia oferecer um pré-vínculo, né, um pré-contrato no meio do ano para ter Gabigol em janeiro, que sairia de graça. A outra possibilidade é fazer um acordo com o Flamengo para finalizar a operação em junho. Essa segunda opção é um pouco mais complicada. A informação é do jornalista Samir Carvalho, né? E fala assim: me falaram realmente que existe interesse do Corinthians em um pré-contrato com o Gabigol no meio do ano. Se possível, o Corinthians tentaria um acordo com o Flamengo para não esperar até 2025, informou aí o jornalista do UOL. No momento, o Gabigol tem apenas 2 gols na temporada de 2024, é reserva no time do Tite. Por outro lado, o titular Pedro tem arrebentado, já marcou 11 vezes aí neste ano e está em lua de mel, não só com o treinador, também com a torcida rubro-negra, né? E Gabigol, a recuperação de Gabigol está sendo meio complicada, né? Então, assim, já que todos os momentos que é chamado por Tite para substituir Pedro, ele é aplaudido pela torcida, mas todavia ele não corresponde às expectativas aí da torcida. Então, você aprovaria aí a situação, uma ida do Gabigol para o Corinthians? Coloca nos comentários. Galera, esse é o vídeo de hoje. Fico com Deus. Fui!